Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 18 de novembro de 2022. Estamos ao vivo para todo o país. A você de casa, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Muito boa tarde para você, Vanessa. Muito boa tarde para você, Odilon. Boa tarde a todos. É o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar e queremos você aí junto com a gente, hein? Confira os nossos destaques. Os brasileiros na expectativa de receber o 13º salário e com dinheiro extra que vai cair na conta é hora do quê, hein? De pagar as dívidas atrasadas ou de caprichar numa viagem de fim de ano ou na compra de presentes. Em todo o Brasil, 85 milhões e meio de pessoas estão se planejando e fazendo contas sobre o que fazer com o dinheiro tão esperado que está para chegar. E com dinheirinho a mais no bolso, há quem se planeje forte para gastar na Black Friday, data super esperada no comércio que está chegando. E você, sabia que os produtos mais procurados são exatamente aqueles que fazem o consumidor pagar mais imposto? Nessa lista estão os eletrônicos e, claro, os itens da chamada linha branca. Ministro do Tribunal de Contas da União nega pedido do Ministério Público que queria a suspensão do pagamento dos lucros da Petrobras a acionistas, um total de 43 bilhões e 700 milhões de reais. Universidade Federal de Minas Gerais se prepara para dar início aos primeiros testes clínicos para o desenvolvimento de uma vacina mineira no combate à Covid-19. O cadastro está aberto para os interessados em participar como voluntários nos testes. E as novas imagens do supertelescópio James Webb revelam ao mundo a mais recente descoberta dos astrônomos. Eles se depararam com duas galáxias surpreendentemente brilhantes, o que seria um registro do começo do universo. Fique ligadinho, Pauta Aberta começou! Aproximadamente 85 milhões e meio de brasileiros vão receber o 13º salário nas próximas semanas. O valor médio varia entre os estados. No Distrito Federal, por exemplo, está o valor mais alto pago do 13º, em média R$ 4.711. O valor mais baixo será pago no Piauí, R$ 1.867. A média no país ficou em R$ 2.672. Isso inclui, quem recebe esse benefício são trabalhadores formais, os aposentados e pensionistas. Este ano, o 13º promete movimentar a economia, injetando 250 bilhões de reais no dinheiro, nos recursos do país. Todo ano é a mesma dúvida. O que fazer com o 13º salário? Poupar ou pagar as dívidas? Mas para muitos, o 10º já tem o destino certo. Ajustar algumas dívidas pendentes aí, né? E o que sobrar? O que sobrar, bora se divertir, né? Vou pra praia, vou fazer uma viagem pro Rio Grande do Sul, que eu tenho familiares lá. Nós vamos aliviar as dívidazinhas que faz durante o ano, né? E é isso daí, vem para ajudar sempre, finalzinho de ano, esse dinheirinho a mais aí. De acordo com o DIESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o pagamento do 10º poderá injetar mais de 200 bilhões na economia do país. No Paraná, mais de 5 milhões de trabalhadores devem receber o 13º salário e a estimativa é que isso represente uma injeção de mais de 15 bilhões de reais na economia do estado. Todo trabalhador que é contratado em regime CLT tem direito ao 13º salário, que em geral é pago em duas parcelas. A primeira até dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Muita gente acha que 13º é uma dádiva, uma benesse da empresa, mas não é. Ele é o residual das semanas que ele trabalha por mês. Então, todo cidadão que trabalha sobre esse regime recebe o 13º. Aposentados, pensionistas e beneficiários do auxílio do INSS estão entre as categorias que recebem, assim como os servidores. Neste ano, as duas parcelas destinadas aos aposentados foram adiantadas no primeiro semestre do ano. A primeira parcela do benefício deve ser paga integralmente. Já a segunda, são feitos descontos comuns ao salário. Ele funciona como um salário normal. Ele é passível, sim, a desconto de imposto de renda. Segundo o economista, saber o que fazer com o 13º salário é importante e o recurso pode ser melhor usufruído se houver um bom planejamento financeiro. Tudo vai depender da situação do cidadão, Por exemplo, se a pessoa está endividada, o 13º é uma boa opção para trocar
por exemplo, né, juros altos. Então, ele pode negociar uma dívida alta, dar uma boa entrada para abater, né? Em questões de financiamento, por exemplo, de longo prazo, financiamento de casa, por exemplo, né, a pessoa pode usar esse 13º para abater, amortizar as últimas parcelas. Tem que saber usar da melhor forma possível. Mas no caso da pessoa endividada, pague suas dívidas, né, porque os juros podem formar uma bola de neve. Para muita gente está chegando a hora das compras, não é, Odilon? Está chegando a Black Friday. Algumas lojas pelo comércio do país já, inclusive, deram início às promoções. Será? Eu tenho certeza que você já fez o seu planejamento tá aí para tudo Black Friday. pensado no que eu vou gastar. Pois é, essa é uma data já muito esperada, né, entre os brasileiros. Pode ser a oportunidade, sim, daquela boa pechincha, quem sabe? Agora, você sabe quais os produtos que estão na lista dos mais procurados nesta época? Nessa lista de desejos que revela os produtos mais procurados pelos brasileiros, estão justamente aqueles que mais sofrem impactos no preço por conta da tributação no Brasil, tanto pela aplicação de impostos federais quanto dos estaduais. O levantamento foi feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT, e aponta que entre os produtos mais procurados estão, por exemplo, os eletrônicos. Veja o que acontece com o preço de um videogame, por exemplo. Um dos últimos modelos hoje é vendido nas lojas a R$6.000. Neste caso, os impostos aplicados correspondem a 72% do valor do produto. Ou seja, sem os impostos, o videogame seria vendido por apenas R$2.000. Os celulares também estão no alto da lista dos desejos para essa próxima Black Friday. E os impostos sobre os cobiçados smartphones representam 68% do preço final do produto. Difícil dar conta de tanto imposto, hein? Significa que um dos iPhones da chamada última geração, de R$ 9.200, teria o preço reduzido a apenas R$ 2.800. De acordo com especialistas em direito tributário, o que falta e muito no Brasil são mais detalhes sobre o valor do imposto, pois quando o consumidor vai às compras, dificilmente ele saberá quanto está pagando em tributos. Entre os impostos que recaem sobre os importados, por exemplo, está uma vasta sopa de letrinhas. Tem IPI, PIS/COFINS, taxa federal e ICMS. Na lista dos produtos mais procurados para este fim de novembro de Black Friday estão ainda as geladeiras. 46,21% do preço final são impostos. Os televisores, mais de 44% em impostos. E os fogões, neste caso, 41,22% do preço final correspondem aos impostos. Ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, negou o pedido do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União de suspender a distribuição dos dividendos pela Petrobras. O total é de 43 bilhões de reais. O Ministério Público questiona o pagamento realizado a acionistas da estatal. A medida foi divulgada nesta sexta-feira. O ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, negou o pedido do Ministério Público para suspender de forma urgente e provisória a distribuição de 43 bilhões e 700 milhões de reais em dividendos da Petrobras. Mas determinou à empresa e à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que prestem esclarecimentos sobre o pagamento aos acionistas. O subprocurador do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, solicitou que o tribunal determinasse à Petrobras que suspendesse cautelarmente o pagamento dos dividendos até que os ministros avaliassem no mérito se o valor definido é compatível com o fluxo de caixa da companhia. No início de novembro, a Petrobras anunciou o pagamento de 43 bilhões e 700 milhões em dividendos aos acionistas. O valor é resultado financeiro do terceiro trimestre. O montante foi aprovado pelo Conselho de Administração da estatal. A distribuição foi criticada por integrantes do governo de transição, como Gleisi Hoffmann, do PT. A Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural do TCU, depois de análise preliminar, concluiu que não estavam preenchidos os requisitos para a concessão da cautelar, ou seja, para a suspensão urgente e provisória da distribuição dos dividendos. Para a decisão final da questão, o ministro também acompanhou a área técnica e decidiu pedir esclarecimentos à Petrobras e à CVM. A empresa e a autarquia terão de prestar as informações solicitadas no prazo de 15 dias a contar da notificação.
E olha, para os estudantes de todo o Brasil, esta semana que está chegando ao fim, foi mais uma de dedicação aos livros ali. Daqui a 2 dias, gente, tem a segunda etapa do Enem. No próximo domingo, os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio retornam para o segundo dia de provas. Neste fim de semana, os estudantes realizarão as provas de Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias, com questões de múltipla escolha envolvendo diferentes assuntos das disciplinas. Os alunos devem enfrentar 90 questões do exame, que é a principal porta de entrada para o ensino superior no país. Os portões serão abertos ao meio-dia, horário de Brasília, e serão fechados à 1 da tarde. A aplicação terá 5 horas de duração, meia hora menos do que no domingo passado. Lembrando que os locais de prova estão disponíveis no cartão de confirmação de inscrição, na página do participante, no endereço enem.inep.gov.br. Odilon, lembra quando começaram a chegar as vacinas contra a Covid-19 aqui no Brasil? Todas vindas de fora, né? Mas, pelo jeito, em breve nós vamos ter uma vacina brasileira, né? Tudo vai mudando muito rapidamente, né? A Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, abriu um cadastro para quem deseja participar como voluntário das fases 1 e 2 dos testes clínicos da vacina desenvolvida lá na UFMG contra a Covid-19. A expectativa é de que o imunizante, esteja disponível para aplicação na população a partir do ano de 2025. O imunizante está sendo desenvolvido no Centro de Tecnologias de Vacina, um centro de biotecnologia instalado no Parque Tecnológico de Belo Horizonte. Um formulário online foi disponibilizado no site www.ctvacinas.ufmg.br. Os cadastros de voluntários passarão por uma triagem que verificará os pré-requisitos. Os candidatos para a fase 1 precisam ter idade entre 18 e 85 anos, ser saudável, não ter tido Covid-19, ter recebido as 2 doses iniciais da vacina Coronavac e uma dose de reforço da Pfizer há pelo menos 9 meses. Também devem residir em Belo Horizonte durante os 12 meses de estudo e, no caso das mulheres, não estar grávida nem amamentando. Para a fase 2, o fato de já ter contraído a doença não será impeditivo, mas os demais critérios de recrutamento são mantidos. O início dos testes já foi aprovado no sistema CEP-CONEP, instância máxima de avaliação ética em protocolos de pesquisa com seres humanos. Inicialmente, os estudos envolvem grupos reduzidos de adultos saudáveis. Serão selecionados 72 voluntários para a fase 1 e 360 para a fase 2. Se os resultados forem satisfatórios, a fase 3 será realizada para avaliar a eficácia com 4.000 a 5.000 participantes. Bom, a gente tem falado já há alguns dias, né, sobre o aumento do número de casos de Covid-19 por todo o país. Olha só, em Belo Horizonte, com o aumento dos casos e também dos casos com a nova variante, o uso de máscaras voltou a ser obrigatório dentro dos ônibus e também em outros estabelecimentos. Em Santa Catarina já está sendo recomendado o uso da máscara, né, na proteção ao vírus. Na capital mineira, o uso de máscaras dentro dos ônibus passou a ser obrigatório, assim como nas estações de embarque e desembarque, no transporte escolar, em táxis e carros de aplicativos e em estabelecimentos de saúde. A medida foi anunciada pela Secretaria Municipal de Saúde por causa do aumento de casos de Covid-19 em Belo Horizonte nos últimos dias. Há 2 semanas, a taxa de positividade dos testes era de 3%. Nesta semana, passou para 15%. O uso obrigatório de máscaras vale por 15 dias, podendo ser prorrogado. A Prefeitura de Belo Horizonte oferece testes gratuitos de Covid-19 para pessoas com sintomas da doença. Os exames devem ser agendados pela internet. Em Santa Catarina, o uso de máscaras voltou a ser recomendado devido ao aumento expressivo dos casos de Covid-19 e da confirmação da nova variante chamada de BQ1. O estado acumulava 4.410 casos de Covid até esta quinta-feira. O número é 75% maior do que o registrado uma semana antes. Até agora já foram confirmados 5 casos da nova variante no estado, nas cidades de Camboriú, Florianópolis, São José e Joinville.
E atenção Fortaleza, bebês de até 2 anos de idade que tenham comorbidades poderão tomar a vacina contra a Covid na capital do Ceará a partir deste sábado, 19 de novembro. O imunizante vai estar disponível em 16 postos de saúde e em shoppings da cidade, das 9 da manhã às 4 da tarde. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, o município recebeu 3.250 doses da vacina Pfizer pediátrica para aplicação da primeira dose. Fica aqui então o aviso e o alerta para pais responsáveis de Fortaleza, no Ceará, para o início da vacinação contra a Covid-19 para bebês de até 2 anos que tenham comorbidades. E de olho nos bebezinhos, naqueles recém-nascidos, os pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais criaram um aparelho com luz de LED que identifica a idade gestacional dos bebezinhos. O teste é feito no pezinho de cada recém-nascido. A partir da luz de LED emitida por este equipamento, é possível saber se um recém-nascido é prematuro ou não. Informação crucial para determinar os primeiros cuidados ao bebê. A informação da idade gestacional, ela é o elemento mais importante para o profissional de saúde saber o que aquela criança precisa. O teste é feito na sola do pé. A luz de LED incide de forma diferente no recém-nascido de 9 meses e no que nasceu antes do tempo. O equipamento faz o cálculo a partir da penetração da luz na pele. O peso do bebê também é considerado. O resultado é imediato e a taxa de acerto é de 94%. Um bebê é considerado prematuro se nascer com menos de 37 semanas de gestação. Nessa fase, ele pode não estar preparado para enfrentar o mundo fora do útero. E por isso, a informação da idade gestacional é fundamental. Acontece que nem todo mundo tem acesso a um pré-natal ou a recursos como a ultrassonografia no começo da gravidez. Por isso, pode acontecer da mulher chegar no parto sem saber ao certo qual o tempo de gravidez. Isso acontece, por exemplo, quando ela não tem ciclos regulares, quando ela está amamentando ou engravida em uso de contraceptivo, que não é uma coisa tão rara assim. Segundo o Ministério da Saúde, todo ano, 340 mil bebês nascem antes do tempo no Brasil. Isso equivale a pelo menos 930 bebês prematuros por dia. Em 2021, a taxa de mortalidade para essa população foi de 15,06 para cada 1.000 prematuros. Os testes com o equipamento elaborado pela Universidade Federal de Minas Gerais foram feitos no Brasil e em Moçambique. De baixo custo, ele foi desenvolvido de forma a atender bebês que nascem nas mais variadas condições, com ou sem auxílio médico. O treinamento é extremamente simples, ele é fácil de usar, automatizado, e a gente consegue, então, a informação da idade gestacional feita em qualquer lugar aonde você tem um profissional de saúde, nem sempre o médico. Veja a seguir uma lacuna vazia. Mais de 100 mil crianças brasileiras foram registradas sem o nome do pai na certidão de nascimento nos primeiros 7 meses deste ano. E ainda, novas imagens do supertelescópio James Webb revelam nova descoberta dos astrônomos, que estão de olho em cada novo detalhe do espaço. O que chamou a atenção deles desta vez foi o brilho fora do normal de 2 galáxias, que estaria acontecendo no início da formação do universo. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. São 4h44 da tarde agora. Estamos ao vivo para todo o país. A você de casa sempre com a gente. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Vanessa, uma notícia triste, né? Você sabia que mais de 100 mil crianças só este ano, nos primeiros 7 meses, foram registradas sem o nome do pai? Olha só, isso significa que 6,5% do total dos recém-nascidos no país neste período tem apenas o nome da mãe na certidão de nascimento. É realmente uma situação triste, Odilon. Os números estão registrados no portal da Transparência do Registro Civil, na página Pais Ausentes, que integra a plataforma nacional administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEN Brasil. O reconhecimento de paternidade pode ser feito em qualquer cartório.
De janeiro a julho desse ano, 100.717 crianças foram registradas sem o nome do pai. Quando o filho é maior de idade, basta que o próprio pai vá ao cartório com a cópia da certidão de nascimento do filho e faça o reconhecimento de paternidade. Quando o filho é menor de idade, é preciso a permissão da mãe. Caso o pai não queira reconhecer o filho, a mãe pode fazer a indicação do suposto pai no cartório, que vai comunicar aos órgãos competentes para que seja iniciado o processo de investigação de paternidade. Desde 2017, também é possível realizar em cartório o reconhecimento de paternidade socioafetiva, aquele onde os pais criam uma criança numa relação de afeto, sem nenhum vínculo biológico, desde que haja a concordância da mãe e do pai biológico. Desde 2012, o reconhecimento de paternidade pode ser feito diretamente em qualquer cartório de registro civil. Assim, não é mais necessária decisão judicial nos casos em que todas as partes concordam com a resolução. Um susto para quem estava na quinta-feira à tarde na Praia de Navegantes, no litoral norte de Santa Catarina. Um avião monomotor fez um pouso de emergência no mar. O acidente aconteceu por volta das 3 da tarde, enquanto tinha bastante gente no local. O monomotor caiu na água a uns 20 metros da praia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia 2 tripulantes que não sofreram lesões. Conforme os socorristas, o piloto decidiu pousar na água próximo à areia devido à grande quantidade de pessoas na orla. Banhistas quebraram o vidro da aeronave para resgatar os tripulantes. O piloto informou aos bombeiros que os 2 estavam se afogando. O avião particular decolou do aeródromo de São José, na Grande Florianópolis, com destino à Americana, em São Paulo. Depois do acidente, a aeronave foi levada para a areia e os bombeiros fizeram um atendimento aos tripulantes que não quiseram ir para o hospital. Eles nem precisaram ir para o hospital, gente. Agora imagina o susto quem está na praia de ver uma cena dessas, né? O assunto agora é a 40ª edição da Operação Antártica, que já deslocou mais de 100 cientistas brasileiros, Odilon, para o continente gelado. Pois é, durante 6 meses, eles vão desenvolver pesquisas que podem ajudar áreas importantes, né, do nosso país, como agricultura, meio ambiente e também defesa militar. Durante 6 meses, 130 pesquisadores brasileiros vão morar nesse continente frio, lindo, distante e inóspito, a Antártica. Analisar o comportamento dessa tripulação diante de situações adversas nessa paisagem gelada é apenas uma das 3 fases da 41ª edição do ProAntar. É tanto compreender essas respostas fisiológicas relacionadas à exposição ao ambiente antártico, como também tentar buscar, estratégias como forma de minimizar o estresse. Outro foco dos pesquisadores é a vegetação na Antártica e já tem dado resultado. Até agora, 116 espécies foram identificadas e a maior coleção de fungos para uso na agricultura e também na saúde. É um depositório importantíssimo de material genético para estudos para gerações futuras. Mesmo num continente distante do nosso país, muito do que acontece por lá tem efeitos por aqui. Tem influência enorme na nossa agricultura, os impactos na agricultura, e também a gente prevê o que está acontecendo com o clima, por exemplo, tempestades, para que a gente possa se preparar, por exemplo, para desastres naturais. Pesquisa é sempre importante. Imagens lindas da Antártica, né, gente? Agora, sabe aquela história que a união faz a força? Esse é o exemplo das cooperativas de crédito, que, segundo o relatório do Banco Central, estão crescendo no Brasil. Imagine um grupo de trabalhadores que também são donos do próprio negócio. Eles colaboram para que todos obtenham melhores resultados e para disponibilizar crédito para aqueles que enfrentam dificuldades. Isso é o cooperativismo e ele está em alta no Brasil. Dados divulgados pelo Banco Central mostram que apenas em 2021 o número de unidades de atendimento aumentou quase 10%. Isso significa que as cooperativas de crédito já estão presentes em mais da metade dos municípios do Brasil.
O panorama do setor mostra ainda que o número de cooperados entre pessoas físicas e jurídicas também cresceu, somando 13,6 milhões. Somadas todas as regiões, o Brasil conta com 5,4% da população associada a cooperativas de crédito. A região de maior destaque é a Sul, com 19,5% da população associada. Em 274 municípios brasileiros, as cooperativas são a única instituição financeira presente. O cooperativismo se destacou em relação aos demais segmentos do sistema financeiro nacional durante a pandemia. Até dezembro do ano passado, a movimentação de recursos foi de 459 bilhões, um crescimento de mais de 23% ao ano, 3 vezes maior do que os bancos. Onde tem atuação de uma cooperativa de crédito, pautada em todo o ciclo sustentável de dinheiro que a gente capta na região, é reinvestido na própria região, temos a maior presença de empresas naquele município. Então, onde tem cooperativas, conforme nosso estudo, temos 15% a mais de estabelecimentos comerciais naquela região. O cooperativismo de crédito está aberto a todos os públicos e a atualização da lei complementar que adequa o marco legal à evolução do cooperativismo de crédito no Brasil e ao seu desenvolvimento tecnológico deu condições de promover ainda mais a concorrência e a inclusão financeira de uma parte grande da população. As cooperativas, elas têm uma atuação regional muito importante, então elas chegam em localidades do país em que muitas vezes você não se tem acesso ali do sistema financeiro tradicional, então elas acabam exercendo um papel fundamental, de inclusão financeira, de educação financeira e de também promoção de uma maior concorrência no sistema financeiro. As cooperativas dando força sempre, para o homem do campo. Em Gravataí, na Grande Porto Alegre, 4 estudantes, meninas do ensino médio, pensaram num caminho para evitar aquele famoso golpe Boa Noite Cinderela. Orgulho dessas meninas, hein? Motivadas por um projeto da escola, elas se uniram para desenvolver um copo que muda de cor quando a bebida é assim, digamos, batizada. Festas, vida noturna. Nesse ambiente, há anos em todo o mundo, acontecem vários casos de Boa Noite Cinderela, um golpe que adiciona entorpecentes na bebida das vítimas. O crime motivou um projeto desenvolvido por 4 adolescentes que estudam em uma escola do SESI, na região metropolitana de Porto Alegre. Os estudantes eles têm que pensar num produto ou num serviço, numa empresa que seja inovadora, e que tenha uma responsabilidade social. A gente tinha que criar um projeto inovador, criar uma empresa que solucionasse um problema da sociedade. A ideia veio um pouco de cada uma. Durante as pesquisas, a gente observou que tinha um crescente uso de entorpecentes utilizados nas festas para deixar as vítimas inconscientes e vulneráveis a atos de abuso, estupro e assalto. E a droga mais utilizada era Boa Noite Cinderela. Criaram então um copo para detectar a presença da substância. O projeto é chamado de Keep Safe, copo detector de GHB. Na base do nosso copo teria um reagente colorimétrico, que é o que a gente está passando por pesquisas no nosso projeto. E quando o Boa Noite Cinderela, no caso o GHB, que é um componente do Boa Noite Cinderela, entrar em contato com a base do copo, ele vai mudar de cor, assim alertando a vítima que tem algo de errado no copo. O copo ainda está sendo aperfeiçoado para futuramente ser disponibilizado à população. Eu acho que é importante desse projeto principalmente dar segurança, porque a gente enxerga que isso acontece muito e tem muitos casos onde, mesmo tu sabendo que aconteceu aquilo, mesmo tendo o vídeo do que aconteceu, as pessoas vão te desacreditar, sabe? E agora nós vamos para o espaço com mais uma descoberta do super telescópio James Webb. Isso mesmo, Odilon. Olha que legal. Os pesquisadores usaram dados observados pelo super telescópio espacial James Webb. Eles descobriram 2 galáxias, segundo eles, inesperadamente brilhantes do começo do universo. Segundo a NASA, a agência espacial norte-americana, esse achado pode alterar o que sabemos sobre as primeiras estrelas que se formaram após o Big Bang, a explosão que deu origem ao nosso universo há cerca de 20 bilhões de anos. Isso porque esses 2 sistemas que existiram cerca de 350 a 450 milhões de anos após o Big Bang
desafiam o entendimento dos astrônomos sobre a formação de estrelas. Na cronologia do universo, a teoria mais aceita até então é de que a Idade das Trevas, como é chamado o período sem estrelas, planetas ou galáxias no nosso espaço, teria durado até aproximadamente 400 milhões de anos após a grande explosão que deu origem ao espaço-tempo. Agora, porém, com os resultados dessa descoberta, pesquisadores acreditam que algumas estrelas podem ter começado a se formar antes mesmo disso, talvez até 100 milhões de anos após o Big Bang. Outro fator interessante que despertou a curiosidade dos pesquisadores é o fato de que essas duas galáxias observadas pelo Webb são muito luminosas e têm um formato bem característico, sendo esféricas ou de disco, em vez de grandes espirais como a nossa Via Láctea. Agora, depois da publicação desses dados, os cientistas esperam fazer novas observações com o supertelescópio para confirmar a distância desses dois sistemas e compreender melhor como era de fato o início do nosso universo. Vamos falar de antiguidade agora e um achado valioso, hein? As autoridades italianas anunciaram a descoberta de estátuas de bronze de mais de 2.000 anos em uma antiga fonte termal na Toscana. De acordo com os pesquisadores, a descoberta pode reescrever a história. Arqueólogos italianos descobriram 24 estátuas de bronze da Roma Antiga, numa antiga casa de banho numa cidade da província de Siena, na Toscana. A maioria delas estava em estado considerado de ótima conservação. São do século II a.C., período de grande transformação na região, quando o domínio etrusco passou para o romano. As figuras representam divindades greco-romanas, como Ígia, a deusa da saúde. Há também uma figura de Apolo, deus do sol. As estátuas foram cobertas com 6.000 moedas de ouro, prata e bronze, e as águas quentes e lamacentas ajudaram na preservação. Os arqueólogos sugeriram que as antiguidades vieram de casas da elite italiana. Inscrições em latim e também etrusco foram encontradas e mencionam o sobrenome de famílias tradicionais. Agora, as estátuas irão passar por um laboratório de restauração antes de serem exibidas no Museu de San Cassiano, o nome da cidade onde foram encontradas. O mar é realmente um lugar misterioso, né, gente? As coisas que se escondem por lá, às vezes aparecem na areia. Dessa vez foi uma caixa. O objeto misterioso foi encontrado na praia de Casa Caiada, em Olinda, e deixou os moradores da região curiosos. O caixote é feito de material emborrachado. Itens bem parecidos com esse já apareceram muitas vezes nas praias do Nordeste desde 2018. As caixas são fardos de borracha de navios nazistas naufragados na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial. Pesquisadores foram até o local e disseram que o material é muito resistente e que pesa cerca de 70 quilos. A caixa que foi recolhida vai para análise e depois vai ser levada para o aterro sanitário. Alguns pequenos crustáceos estão presos nela. Isso indica que o objeto está há muito tempo no mar. São as curiosidades que vêm do mar, né? E que nos trazem, às vezes, surpresas. E agora vamos falar sobre a única região do mundo a produzir vinhos finos em clima tropical. Essa é a região do Vale do São Francisco. Isso mesmo, Odilon. Por lá, vários rótulos ganharam certificação por meio do selo de indicação geográfica. O reconhecimento atesta os produtos que ganham características únicas por serem produzidos em determinada região. O vinho é a bebida mais antiga do mundo e está nas escrituras sagradas como o primeiro e maior milagre de Cristo. Elegância, aromas, sabores, o vinho ultrapassa séculos e até hoje marca comemorações em alto estilo. A cada taça, o consumidor fica mais exigente. Para agradar a gregos, troianos e também os brasileiros, os produtores buscam maior qualificação, como o selo de indicação geográfica, como acaba de receber o Vale do Rio São Francisco, a única região do mundo a produzir vinhos finos em clima tropical. O que é que o produtor ganha com isso? Ganha a notoriedade, sem dúvida a valorização dos seus produtos e o consumidor ganha qualidade no produto e confiança no produto e na região.
O Brasil já registrou 32 denominações de origem para aqueles produtos que apresentam uma qualidade única em função de recursos naturais, como solo, vegetação ou clima, e também 73 indicações de procedência, ou seja, a localidade que se tornou conhecida como centro de extração e produção do vinho. O selo ganho pelo Vale do Rio São Francisco é fruto de mais de 30 anos de apoio da Embrapa na região. Isso que nós fizemos de 2013 a 2018, a exemplo do que os colegas fizeram aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, das várias IGs que tem no Brasil. Diferentemente do resto do mundo ou mesmo do Vale dos Vinhedos no sul do país, o vinho tropical do semiárido será produzido o ano inteiro, com características únicas: frutado, leve, alegre, aromático e com cor e sabor do sol do Nordeste brasileiro. A gente acredita, até no mundo do vinho, que daqui a alguns anos a colheita de inverno vai ser um dos principais pilares, para os melhores vinhos nacionais. Principalmente essa região do Centro-Oeste, a região do Vale de São Francisco, também que produz nesse mesmo método. Seria bom que o brasileiro se orgulhasse tanto dos seus produtos, seus queijos, seus vinhos, como se orgulha da seleção brasileira de futebol, como se orgulha do seu carnaval. Que delícia deve ser um vinho nordestino, né? Então, produzido o ano inteiro. São os sabores do Rio São Francisco que a gente agora ficou curioso, né, para descobrir. Para experimentar. Depois dessa deliciosa reportagem, hoje a gente se despede. Para você de casa, um excelente fim de semana, bom descanso. A gente se vê na segunda-feira aqui no Pauta Aberto, ok? Tchau. É isso, tchau, tchau.